Meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez através deste canal da Assembleia de Deus em Jardim Santana, para poder ministrar uma porção do coração de Deus para o seu coração. Tenho certeza que Deus falará conosco, pois aqui faremos uso das Sagradas Escrituras. Eu quero ler um texto com os irmãos, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz assim, vamos ler o 9 também. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém. Este é um texto bem claro, um texto onde Jesus nos ensina a orar. E nos ensinando a orar, Ele nos ensina que precisamos pedir a Deus que seja feita a vontade dEle em nossas vidas. Amados, precisamos em nossas orações rogar a Deus para que esta vontade, a vontade de Deus, seja feita em minha e na sua vida. A nossa visão de vida, ela é limitada. A nossa percepção, ela é curta, porque ela tem por base o passado, ela tem por base as circunstâncias, ela tem por base o tempo presente, ela tem por base o pouco conhecimento que temos. E mesmo com tudo isso, nós estamos fadados a caminhar por precipícios e cairmos em abismos. Mas quando Deus opera a sua boa vontade em nossas vidas, nós andamos por caminhos que, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, não andaríamos, não trilharíamos. Nós precisamos compreender que a vontade de Deus, ela é boa, por mais que nós não a compreendamos inicialmente, mas ela é boa. Lembra-se do que escreveu o profeta Isaías, no capítulo de número 55, quando ele diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são amplamente maiores do que os nossos. Meus irmãos, não tem como comparar as nossas escolhas em detrimento à vontade de Deus. A tua vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. A nossa vontade tem que ser essa. Só que guarda isso. A nossa vontade que tem que ser fazer a vontade de Deus, a vontade da nossa carne vai contender contra essa vontade, que é fazer a vontade de Deus. Então não é fácil, mas é necessário. É necessário confiarmos em Deus e vivermos a vontade de Deus. Mas não só vivermos da boca para fora. Porque Jesus ensinou no capítulo de número 6, mas quando você vai lá em Mateus, capítulo de número 26, verso 35, 36, ali quando ele está no Getsêmani, nós vamos ver ele orando e pedindo a Deus que, se possível fosse, que passasse aquele cálice dele. Só que na mesma oração ele diz, Senhor, porém, seja feita a sua vontade. E após aquela oração nós vemos Jesus obediente, seguindo ao processo crucial. Isso é uma lição para mim, isso é uma lição para você, que nós precisamos rogar a Deus para que seja feita a vontade dele em nossas vidas, e quando a vontade dele chegar para nós, para ser cumprida por nós, nós precisamos ser obedientes e cumprirmos com a vontade de Deus e cumprir com alegria, mesmo que com lágrimas.
O salmista, no Salmo de número 40, verso de número 8, ele diz o seguinte: deleito-me em fazer a vontade de Deus, o meu Senhor. Em outras traduções, alegro-me, regozijo-me em fazer a vontade de Deus, o meu Senhor. Nós precisamos nos alegrar fazendo a vontade de Deus, porque ela é o melhor caminho para nós. Glória a Deus. É interessante, eu estava estudando esses dias e o Senhor me leva a esse texto mais uma vez. Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, ele diz aos irmãos em Colossos que, sem cessar, ele orava a Deus para que Deus desse aos irmãos o conhecimento da sua boa vontade. E neste vídeo eu uso este momento para pedir a Deus que dê a você, que dê a mim, o conhecimento da boa vontade dele para as nossas vidas. Sabe por quê? No verso de número 10, Paulo explica, porque isso faz com que nós andemos de uma forma digna diante do Senhor Jesus, agradando o Senhor em toda boa obra, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Viver a vontade de Deus é viver experiências que a escolha humana nunca nos proporcionaria viver. Viver a vontade de Deus é sair de um quarto fechado e abrir a janela e enxergar um horizonte de novas experiências com Deus. Viver a vontade de Deus é caminhar no deserto e ter codornizes. Viver a vontade de Deus é caminhar no deserto e termos experiências únicas, como por exemplo, o calçado não se gastar. Viver a vontade de Deus é caminhar durante muito tempo, mas saber que no momento certo vem a provisão. É saber que tem água no deserto. Viver a vontade de Deus é saber que o choro pode até durar uma noite, mas ao amanhecer a alegria virá. Viver a vontade de Deus é saber que provaremos do mais doce néctar no momento certo. Viver a vontade de Deus é saber que por mais difícil que esteja a jornada neste momento, eu sei que para mim tem de Deus uma solução. Glória a Deus. Viver a vontade de Deus é saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele. Viver a vontade de Deus é saber que ontem eu era escravo do pecado e fui libertado das trevas para o reino de luz do Filho do Deus vivo, Filho amado do Deus vivo, e que não sou mais escravo das trevas, hoje eu sou servo da luz. É olhar e saber que isso gera fruto, e que fruto? Paulo diz isso aos Romanos, o fruto da santificação, para que nós tenhamos a vida eterna. Glória a Deus. Eu quero te chamar para que nas tuas orações você interceda a Deus, buscando que Deus permita que você viva a vontade dele. Ore a Deus pedindo para Deus abrir a sua visão, abrir o teu entendimento, para que você veja qual é a vontade de Deus e
para que você, na obediência em Cristo, cumpra com a vontade de Deus. Por fim, irmãos, viver a vontade de Deus não é esperar que nesta terra eu goze de regalias, que eu tenha nesta terra do bom e do melhor. Viver a vontade de Deus não é esperar que nesta terra eu não adoeça, eu não passe dificuldades, não passe necessidades. Viver a vontade de Deus é saber que mesmo se eu passar por estas situações, o meu Senhor tem para mim uma morada, e que nesta morada eu gozarei da presença dele por toda a eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe.